Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vi absolutamente nada disso, não vi que ele realmente teve uma atitude homofóbica com o Marcelo Cosme, inclusive se eu fosse o Marcelo, eu assistiria várias vezes esse vídeo. Fala pessoal, e aqui estamos novamente para a alegria geral. Nosso queridíssimo jornalista Felipe Campos, como sempre sem papas na língua e sem medo do temido cancelamento, deu sua opinião sobre o caso Emílio Surita. Ele vai contra a maré de toda a mídia e dá sua opinião sincera e direta sobre o assunto, que com certeza não agradará a todos. Acompanhem. Eu tô assistindo, eu tô vendo uma movimentação na internet, né, principalmente sobre aquela questão, né, do fatídico episódio que aconteceu com o Emílio Surita ali na Jovem Pan News, através do Pânico, enfim, aonde ele brincando, imitando ali, na verdade, quem não entendeu ainda, eu vou tentar explicar, ele aponta ali as notícias, né, como se fossem um cardápio, e ali ele se coloca como um garçom, né? Assim, tipo, olha, como você quer, assim, a notícia, ó, temos esse com um antipasto, né? Ou então você pode colocar um pouquinho mais de tempero, talvez, né? E eu entendi desse fato, realmente, a notícia. E foi dessa forma que eu assisti o vídeo e vi. Uma história me levou muito a pensar em todo esse episódio. Acontece o seguinte, como eu coloquei, inclusive, numa publicação anterior, tá tudo muito chato, tá tudo muito gourmetizado. As atitudes estão gourmetizadas, os pensamentos estão gourmetizados. Por quê? Porque você não pode mais em nenhum momento pensar talvez em querer ser você de verdade e dar um passo para fora da casinha, porque isso pode mexer inclusive com a virtude e com as virtudes, né? Quando nós vamos para essa seara das virtudes, aonde é simplesmente impossível você discutir virtude, inclusive num ambiente de trabalho, e a gente vê hoje todo mundo ali a caça de cliques, a caça realmente de engajamento na internet. Então, acontece o seguinte, a própria verdade se torna a própria vítima do engajamento e do próprio clique, né? Então, quando a gente vê toda essa história embrenhada, né? Esse movimento, né? Querendo realmente destruir, dizendo que é um ato homofóbico, que é um ato completamente sem sentido, tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vi absolutamente nada disso, não vi que ele realmente teve uma atitude homofóbica com o Marcelo Cosme, inclusive se eu fosse o Marcelo, eu assistiria várias vezes esse vídeo. Ele cita o Marcelo, como cita também o outro colega dele, também que apresenta lá os jornais ali na Globo News, então não vi em nenhum momento esse tipo de história. O problema é que hoje tudo está muito gourmetizado, então as pessoas elas querem realmente estar isso. E é muito chato quando você leva e eleva as questões do cotidiano para o tom da virtude. Por quê? Porque se torna chato, porque tudo se torna desnecessário, sem educação, ai que grosso, nossa, como ele pode fazer isso, que cara chato, meu Deus do céu. Sabe, pra que isso, pessoal? Sabe, pra que agir dessa forma? E por que as pessoas cada vez mais elas estão sofrendo num aspecto, principalmente esses viciados na internet e que se vendem para a internet estão ficando doentes. Por quê? Porque eles têm que colocar em máscaras todos os dias para que eles possam inclusive engajar bastante, para que eles possam fazer tudo acontecer de verdade, mexeu com uma, mexeu com todas, mexeu com ele, mexeu comigo, fez isso pra ele, fez isso pra mim também. Aí onde já se viu um negócio desse, gente, isso tá doentio. O mundo, ele está inflamado. O mundo está inflamado e ainda não inventaram um antídoto para isso, infelizmente. E nós vamos ter que passar muitos longos anos ainda achando que tudo que nós vamos falar hoje tem que ser milimetricamente medido através de uma régua do outro
que vai medir as suas atitudes através do que ele imagina e pensa, né? E que faz realmente tudo acontecer como se fosse uma grande engenhoca da verdade, uma engrenagem, justamente que a gente sabe qual é o final para isso, é para prejudicar, na verdade, não tem nenhum sentido em colocar o outro para pensar. Porque se fosse para colocar o outro para pensar, você pode ter certeza de uma coisa, fariam exatamente o que eu estou fazendo aqui, vindo e dando a cara a tapa, dando opinião, é isso que fariam, mas não fazem, sabe por quê? Porque não sabem. Sabe por quê? Porque não tem estofo para fazer isso. Preferem realmente levantar uma hashtag, levantar um recorte na internet, fazer qualquer coisa, ao invés do que realmente você vir e dar a sua própria opinião e dar a sua cara a tapa, fazer acontecer de verdade. Isso as pessoas não fazem. Isso hoje em dia está muito difícil. Isso está virando goiabada cascão em caixa, que é muito raro de achar, inclusive hoje, sabe? Então, eu acho que tá na hora realmente da gente parar com essas questões, com essas atitudes, com esse imbróglio aonde as pessoas realmente querem colocar as outras no devido papel que elas querem que a pessoa esteja e que não foi o que ela quis dizer e que não foi aquilo. Não vi nenhum ato homofóbico, não vi absolutamente nada, mas nada de tão sério que possa realmente ir contra os princípios das minorias através da fala, talvez muita gente entendendo ali de uma forma distorcida do Emílio Surita, mas não teve mesmo. E eu não vou compactuar dessa história. Eu não vou achar que de repente, porque ele fez isso pra sacanear, pra chamar o outro de gay, porque ele usou disso, porque ele fez trejeitos. Ele estava imitando um garçom. Eu entendi a brincadeira. Se você não entendeu, assista e veja. Porque muitos de vocês acredito que já tiveram uma oportunidade de irem talvez em algum restaurante mais requintado ou talvez assistindo aos filmes, né, que sempre tem aqueles garçons, né, muito chiques, elegantes, né, que te colocam o cardápio, não, seu olha, isso aqui é a fulano de tal, esse aqui vem acompanhado de queijo brie, e esse vem acompanhado também de alguma coisa, enfim, e ali eles colocam tudo, né? Então eu percebi justamente qual foi o tom da brincadeira. O tom da brincadeira foi esse, aonde a própria notícia era o cardápio. Ele estava simplesmente se referindo à Globo News. Ele não estava se referindo em nenhum momento aos apresentadores, tanto que é um dos colegas ali do Pânico que faz o comentário, inclusive no nome, levanta o nome do Marcelo Cosme. Mas em nenhum momento eles colocaram o Marcelo Cosme ou tentaram intimidá-lo ou tentaram colocar ele no papel de ridículo ou cometeram homofobia, inclusive com o próprio Marcelo. Eu não gostei disso, eu achei isso muito chato, né? Porque, volto a frisar, tudo hoje está sendo discutido através da régua da virtude, né? Tudo. Então você não pode mais brincar, você não pode mais falar, você não pode mais achar, você não pode mais ter opinião e você também não pode agir de forma com que o outro se sinta constrangido através daquilo do seu pensamento, seja lá o que for. Então eu tenho que me amordaçar, eu tenho que fechar minha boca, eu tenho que calar a minha boca para que o outro possa sobreviver. E enquanto isso eu me aniquilo, eu acabo comigo, eu entro em depressão, eu coloco máscaras para viver em sociedade, eu vou fazendo realmente tudo acontecer através de uma hipocrisia barata, uma hipocrisia, como eu sempre digo, com um torrão de açúcar desse tamanho. Para quê? Para que você possa realmente engolir e descer gostoso, né? Para que você entenda verdadeiramente tudo o que é as pessoas querendo realmente introduzir você dentro de um papel na qual não te pertence. Então isso é muita sacanagem, eu não gosto disso. E volto a frisar, é muito triste quando a própria verdade ela se torna vítima do clique e do engajamento. Isso sim é uma grande sacanagem. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não deixem de inscrever-se e principalmente ativarem o sininho para todas as notificações. Só assim você receberá fofocas como essa assim que eu postar. Fiquem todos com Deus. Fui.